Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar do livro O que é Educação. Como eu disse para vocês, esse livro é do Carlos Rodrigues Brandão. Ele é um livro muito bom para a gente começar a desconstruir alguns pontos, para falar de fundamentação, só que ao mesmo tempo ele é um livro mais antigo, ele é um livro de 81. Então, a conjuntura de educação de 81 é um pouco diferente do quadro que a gente se encontra hoje. Em 81, por exemplo, a gente tinha uma LDB, que era a LDB de 71, que foi uma LDB pensada dentro de um governo de ditadura militar. Hoje a gente tem a LDB de 96, que ela já tem uma conjuntura de um processo de democratização, e as pautas em torno da educação, a gente tem algumas coisas que permanecem, mas temos algumas mudanças. Mas, de toda forma, é um livro muito bom para a gente poder pensar. Então, logo no começo do primeiro capítulo do livro, o autor ele já começa falando assim, ninguém escapa da educação. Quando ele fala isso, eu queria que vocês fossem dialogando comigo no microfone, gente. O que vocês acham? Vocês acham que tem como a gente escapar da educação? Gente, não. Acho que não. Mais não, alguém? porque a educação pode ser formal no dia a dia, dentro de casa, então não tem como escapar, não. Eu acho. Não tem Não, eu como. também acho que não. Primeira coisa que ele vem bater na tecla no livro é ninguém escapa da educação. E outra coisa que ele tenta para poder construir o argumento de que ninguém escapa da educação é o quê? Que não há uma forma única, nem um modelo único de educação. E a escola, ela não é o único lugar onde a educação aconteça. E talvez a escola também não seja o melhor lugar para que essa educação de fato ocorra. Para poder exemplificar esse argumento dele, ele usa a carta de um índio, o presidente dos Estados Unidos. Aí nessa carta, fazendo um resumo da obra, o índio ele manda agradecendo o presidente por ter proporcionado que alguns moradores da tribo pudessem receber a educação dos norte-americanos. No entanto, ele vai tecendo vários pontos que a pessoa ela foi educada pelo sistema de educação norte-americano, mas na hora que volta para a aldeia, não é mais um índio, não sabe como caçar, não sabe como plantar, desaprendeu os costumes, não conhece a tradição. Então, o tipo de educação que foi ofertado nas escolas americanas não é um tipo de educação que é suficiente para eles, para a educação indígena. Então, ele até convida o presidente americano para escolher algumas pessoas e mandarem para poder serem educadas no modelo da tribo. Vocês acham que se um norte-americano ele fosse educado no molde de uma tribo indígena, vai dar certo? Ele vai sair com um tipo de educação que vai ser considerado eficiente? Ele vai conseguir se dar bem no sistema? Eu acho que Não. Não, né? Então, essa primeira fisgadinha que o autor faz é o quê? Não há um tipo único de educação. A gente vê com essa questão dos índios. O índio, ele educa para produzir na terra, para caçar, para um tipo de sociedade mais comunitária. E os norte-americanos já é uma sociedade industrial, uma sociedade capitalista, famílias nucleadas. Então, a educação, ela vai trabalhar a favor de um projeto de sociedade, de um tipo específico de sociedade. Nós vivemos num planeta, graças a Deus, temos sociedades heterogêneas. Então, não se justifica ter um tipo único de educação, e sim vários. Aí, logo que ele apresenta esse argumento, ele já fala que existem diferentes tipos de educação. Aí ele pondera sobre uma educação livre, educação comunitária e educação imposta por um sistema centralizado. O que seria educação livre? Educação livre são coisas que a gente aprende sem ao menos perceber que aprendeu. São, por exemplo, valores, normas que a gente aprende pela observação. Às vezes isso deve ter acontecido com vocês, a gente está num lugar, a gente meio que não sabe como proceder, fica na dúvida, qual que é a primeira alternativa que a gente tenta escolher? A gente tenta observar o outro para tentar seguir alguém que a gente acha que está certo. A gente está aprendendo com isso? Lógico que está, mas tem alguém lá me ensinando o que deve fazer? Não, eu estou aprendendo de uma forma livre, através da observação, da tentativa, do erro. A educação comunitária é um tipo de educação muito comum nos períodos mais primitivos, em sociedades mais abertas. É uma educação que não tem uma pessoa específica ou alguém específico para ministrar a educação. Então, acaba que
Todo mundo tem uma parcelinha de responsabilidade por aquilo. A gente não tem um saber que uma pessoa específica tem acesso que outra não tem. Todo mundo tem acesso a esse saber, todo mundo produz esse saber. Já a educação imposta por um sistema centralizado é o modelo educacional que a gente vive. Ele é ligado ao estilo de vida de grupos sociais, ele tem como função legitimar e auxiliar a construir um tipo específico de sociedade, e ela não é uma educação livre, aleatória, ela é uma prática que tem um fim, ela tem uma finalidade. Então, ele vem mostrar para a gente o quê? Que a educação, ela existe sim, onde não há escolas. Educação e escola não são sinônimos, são coisas diferentes. E por toda parte pode haver redes e estruturas de transmissão de saber. Ele fala, por exemplo, os animais. A gente olha um animal, mas a gente, esse animal ele não recebe educação, mas a gente vê que esse animal aprende. Ele aprende pela observação, ele aprende experimentando, treinando, repetindo. Já o homem, o processo de aprender dele, ele é um pouco mais complexo do que um animal. Por quê? Porque o homem, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, ele, a partir do momento que ele se apropria do trabalho para transformar a natureza, ele cria uma determinada cultura. E essa cultura, ela vai fomentar situações em que existem coisas que precisam ser aprendidas e existem coisas que precisam ser ensinadas. Existem coisas comuns que todos precisam saber e coisas que uns ou outros precisam saber. E esse aí é papel da educação. Então, se a gente pensa numa perspectiva sociológica, o papel da educação é auxiliar o processo mesmo de socialização do ser humano. O autor do livro chega até a falar que a educação é que torna um homem humano. Então, vamos pensar agora o que é essa educação na nossa conjuntura social. Na medida que, como nós estamos vendo ao longo dessas duas disciplinas que eu estou ministrando, que nesse começo agora elas andam muito juntas, na medida em que o homem vai arrumando jeitos de ir modificando a natureza, de produzindo riqueza, vai gerando uma divisão social maior, e essa divisão social maior culmina em divisão do poder. Quem detém os meios de produção tem mais poder, quem não detém tem menos poder. E com isso, acaba que ocorre uma divisão do saber também. A parcela que é detentora do poder vai ter acesso a um tipo de saber, e a massa da população, que é aquela que vende sua mão de obra, vai ter acesso a outra parcela do saber. Então, na medida que a sociedade ela vai se complexificando, ela vai modificando as formas dela de produção, isso tem impacto direto na educação. A educação, ela nas escolas, está relacionada a formas e processos de transmissão do saber. Se vocês pararem para pensar, uma escola não transmite o conhecimento de qualquer jeito. A escola ela tem um espaço específico, tem a sala de aula, ela incorpora um sistema, a gente tem escola pública, a gente tem escola particular, a gente tem um tempo específico da escola, as escolas funcionam, a maioria das vezes, de segunda a sexta, em 3 turnos, manhã, tarde e noite. A gente tem o período de férias, a gente tem o período de transição de um ano letivo para outro. Na escola, a gente tem uma série de regras, você tem que encontrar, a maioria das escolas tem que ir com um traje específico, que é o uniforme, você tem materiais que você leva para a escola, você leva caderno, caneta, lápis, borracha, você tem disciplinas, você sabe que na hora que o professor está ministrando um determinado conteúdo, você não pode ficar falando, você tem uma postura, você tem um lugar certo de você sentar, você tem profissionais especializados para ensinar, por exemplo, a disciplina de biologia. Quem vai te ensinar biologia na escola? 99% das vezes vai ser um professor formado em biologia, alguém que detenha aquele conhecimento. Então, é toda uma rede, uma estrutura que é pensada para se fazer essa educação. E esse processo, ele é tão bem sucedido que, na medida que as sociedades elas vão evoluindo, vão implementando a escola, torna-se algo natural. Tanto que uma criança chega numa determinada idade, 4, 5 anos, se a mãe não manda o menino para a escola, aquilo já é visto com estranhamento. Nossa, não colocou o filho da escola, não vai pôr o menino da escola, uma criança que não frequenta a escola,
é vista como uma transgressão, algo que está errado. E todo esse quadro, gente, que a gente fecha, é o que a gente chama de educação. Então, o autor, para falar de educação, que muitas vezes a gente esquece um pouquinho de pensar em educação, ele pega o exemplo de análises antropológicas. Num período aí que a antropologia ganha muita força, começo de 1900, eu acho que é isso, gente, não sei se a data está certinha. Era muito comum antropólogos, a antropologia, vou começar do começo da história. Num determinado momento, os antropólogos, eles escreviam baseados naquilo que eram relatos dos viajantes, de quem tinha contato com aquele povo que era considerado excêntrico, vamos dizer assim. Chegou-se num determinado período, esses antropólogos que faziam esse tipo de relato eram chamados de antropólogos de gabinete. Chegou-se num determinado período que os antropólogos eles começam a sair do gabinete e a campo. Então, por volta de 1910, assim, é muito comum a gente encontrar livros de antropólogos que vão viver em tribos, largam tudo e vão viver na tribo. Um muito conhecido é o Bronislaw Malinowski. Ele largou tudo, foi viver na Oceania, numa ilha, ficou observando a vida indígena e escrevendo um diário. Aí são as histórias de Malinowski. Ele vai contando, vai tentando ir convivendo com a tribo, se tornar igual à tribo para poder entender aquele modo de sociedade. Então, esses antropólogos, quando eles fazem um relato, por exemplo, de ver um culto, uma cerimônia religiosa, ou de ver a prática diária daquela tribo, ele não trata aquilo como um processo de educação. Aquilo se torna um processo invisível para esses antropólogos, nesse começo, porque já estava enraizado que educação é apenas o que a gente conhece na nossa sociedade. O que as outras sociedades enxergam do ponto de educação não é tomado como tal. Então, acaba que isso é visto apenas como uma troca, uma socialização. Porque é algo que é misturado ao cotidiano, não é algo imposto tão sistematizado. No entanto, o Carlos Rodrigues Brandão, ele vem nos mostrar uma série de argumentos que vem desconstruir essa questão. Essa forma de transmissão dessas sociedades em que os antropólogos fizeram trabalho são, sim, formas de educação. Existem situações pedagógicas. O pedagógico não é apenas aquilo que acontece na escola, na sala de aula. Quando uma criança está fazendo, ou um adulto está fazendo treinamento das habilidades corporais, isso é uma habilidade pedagógica. Quando ele observa, a menina observa a mãe preparando uma comida, isso também é uma prática pedagógica. Quando alguém da tribo corrige um hábito, corrige uma ação, é uma atividade pedagógica. Você assistir, auxiliar também é. E o processo de inculcação dos valores, de transmissão de valores dessas tribos, que se dá são tomadas como relações de quase ensino, mas com alguns elementos são parecidos com o que era conhecido como escola. Por quê? Porque tem ensino de moral, de mitos, de histórias religiosas. Então, o Brandão vai nos mostrar o quê? Que essas situações pedagógicas tribais são modos e formas de ensinar, mesmo sem a existência da escola. E assim como a escola, trabalham com a socialização, através de etapas sucessivas de inculcação de valores e habilidades. Ou seja, mesmo não sendo tomado no primeiro momento como uma atividade pedagógica, uma atividade de ensino, é uma prática de ensino, sim, que, quando analisada mais a fundo, tem uma série de elementos que se assemelham ao ideal de uma escola. Tranquilo até aqui, gente? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tá tranquilo por mim. Posso tocar, então? Então, gente, no livro também, o autor, ele apresenta 4 termos que são importantes. Ele fala de cultura, educação, endoculturação e ensino formal. A cultura, ela é fruto da transformação da natureza pelo trabalho do homem. É através dessa transformação da natureza, da produção dos bens, que o homem, ele se significa.
E ao momento que ele se significa, que ele vai fazendo esse processo de transformação, ele tem que transmitir um conhecimento. E esse conhecimento, ele é transmitido e adquirido pela experiência individual de cada um de nós ou da nossa experiência em contato com o outro. Já a educação, ela sempre vai aparecer, vocês lembram quando no começo ele fala que ninguém escapa da educação? Ela sempre aparece quando existem formas de ensinar e aprender. E a gente aprende e ensina diariamente, mesmo sem perceber, a gente está fazendo isso. Aí ele traz outros dois conceitos, o de endoculturação. Endoculturação é a forma como um grupo se socializa. Essa socialização ela pode ser de maneira mais ou menos intencional. E ele fala de ensino formal, que ensino formal é a educação que tem uma prática pedagógica, a educação da escola, que tem situações próprias, tem métodos, tem regras, coisas que vocês já estão assim, careca de saber. Então, ele começa a trazer, a atrelar educação à divisão do trabalho. Então, ele logo fala, o trabalho leva à produção de bens, tranquilo. Essa produção de bens leva a uma divisão da sociedade. Essa divisão da sociedade, quando a gente tem a produção de bens, a gente tem quem é dono do bem, quem trabalha para produzir o bem. Isso leva à produção de riqueza. Um tem acesso à grande parcela da riqueza e o outro tem a minoria. E essa divisão da riqueza leva divisão do poder, quem tem mais poder, quem tem menos poder, e a gente também tem com isso uma hierarquia. Toda essa conjuntura de divisão, na medida em que o processo se complexifica, leva também à divisão do saber e a gerar uma desigualdade entre os indivíduos. Então, o autor vai trazendo uma série de exemplos. Por exemplo, ele traz o caso de Serra Leoa, de tribos de Serra Leoa. Mesmo sendo uma sociedade com uma organização social bem primitiva, já se percebe uma divisão entre homens e mulheres. As mulheres, elas vão ser educadas para o trabalho do lar. Já os homens, eles vão a partir de uma certa idade, eu não sei se é 7 ou se é 12 anos, me perdoe, mas deu branco. Eles vão receber tipo de eles vão para espaços de convívio. Nesses espaços de convívio, eles são meio que observados por instrutores e a partir das habilidades que eles demonstram para aquele lugar, eles são encaminhados para determinados fins. No Havaí, os cargos de chefia, as crianças que vão ser formadas para ocupar esses postos, não vão ser qualquer uma. Aqueles provenientes das famílias mais abastadas, para se manter manutenção. Então, uma pessoa de uma classe baixa, para ter acesso a isso, é quase que impossível. Aí o autor traz 2 capítulos, um do caso da Grécia e o outro do caso de Roma. Vamos falar primeiro, vou falar para vocês agora do caso da Grécia. No primeiro momento, a Grécia ela era uma sociedade que vivia de agricultura, pastoreio, artesanato e subsistência. Era bem assim, um modelo tribal. Num segundo momento, a gente vê que a sociedade vai ganhando algumas ferramentas, vai se complexificando, e o saber, ele vai circulando por troca entre as pessoas, troca de conhecimento. E o terceiro momento, quando a gente tem a Grécia mais desenvolvida, a gente tem a instituição de um ideal pedagógico que se chama paideia. O que acontece nisso? O que acontece nessa paideia? Até os 7 anos, a criança era educada tanto pela mãe como por escravos. Dos 7 aos 14 anos, ela passa a criança, nem todas as crianças, tá, gente? A gente fala criança como se fosse generalizado, mas não é. As crianças do sexo masculino, que são das camadas sociais mais abastadas, elas passam a ir frequentar o mestre-escola. O mestre-escola, ele era um mestre, no primeiro momento, mal remunerado, porque a educação grega, ela varia muito, ora para uma educação intelectual, ora para uma educação física, do culto ao corpo, e a preocupação com a educação intelectual, ela vai ganhar força e espaço com o surgimento e propagação da filosofia. Antes dessa propagação da filosofia, desse uso da razão, não tinha-se muito por que fazer essa educação para algo mais intelectual.
Então, a gente vê que a educação é apenas para os filhos dos nobres, ela não é fomentada pelo Estado, ela é particular, precisa de ter pagar para ter acesso a ela e é restrita. E na Grécia a gente vê que, antes dessa ascensão da filosofia, que os mestres de escolas, que eram aqueles que ensinavam ler, escrever e contar, eles eram os mais mal pagos e mal remunerados. Quem recebia o melhor eram os professores que preparavam para culto da opinião do corpo, canto, dança. E a gente vê que a classe mais pobre, ela vai aprender um ofício nas oficinas ou vai trabalhar no campo no pastoreio. E os ricos, eles vão ser criados pelos velhos mestres. Em 600 a.C., a gente vê a existência de escolas primárias para meninos livres, e o mestre-escola era o mestre que ensinava as primeiras letras, e não é costas, gente, é contas, foi erro de digitação, tá? E os escravos, que são os pedagogos, pedagogo é um termo que vem da Grécia Antiga, que eram os velhos escravos que faziam a condução das crianças gregas mais abastadas entre as escolas, para a escola elementar, para essa escola do músico, para a escola de culto ao corpo. E, além disso, em alguns casos, eles auxiliavam as mães a ensinar a crença e a cultura dos nobres. Então, esse era o tipo de educação que prevaleceu, até que os filósofos, principalmente os sofistas, eles vão fomentando essa questão do uso da razão para se pensar, e com isso vai surgindo uma educação de terceiro grau. Os sofistas, eles criam esse primeiro ensino superior, que começou num dado período da história, ele é remunerado, e ele é aberto para quem pode pagar, e vinha-se muito a questão do ensino da oratória. E o Sócrates, ele questiona muito essa questão dos sofistas cobrarem para poder ensinar, porque para ele não justificava. Toda pessoa teria acesso a isso. Então, são uns pontos que o Sócrates bate muito nos sofistas. E é interessante que os gregos, eles ofertavam educação para as terras que eles conquistavam, mas não era qualquer tipo de educação. Era um ensino que viesse a ensinar os valores gregos para aquelas terras que estavam sendo conquistadas, de modo que, a partir da escola, a distância geográfica entre a pátria Grécia e a terra que estava sendo conquistada, ela fosse diminuída. Na Grécia, nós temos, então, uma educação que não é dirigida para a criança, ela é voltada para o cargo que ela vai ocupar, porque ela vai ser. Ela é resultado de toda uma ação cultural, e, como a gente viu, as escolas, elas não são de acesso a todos, são para uma minoria, então a grande maioria ainda vai ter acesso ao saber pela transmissão cultural, pela tradição oral. Então, gente, o livro também, ele traz o caso de Roma, mas o caso de Roma não vou explicar para vocês aqui nessa disciplina. Na outra semana, a gente vai ver na disciplina de filosofia o caso romano, propositalmente, porque eu quero que vocês estudem esse capítulo da educação romana do livro, e que a atividade da semana é vocês produzirem um mapa mental sobre a relação entre educação e a cultura romana, tá? Mas no final da aula eu esclareço as dúvidas. Então, quando a gente pega esses casos que a gente viu até agora, nós percebemos que cada sociedade tem um modo de tratar a educação. E, na atualidade, sobretudo, a gente vê que, na atualidade, no geral, a educação, ela está atravessada por um interesse político, e esse interesse político, ele utiliza a educação como forma de controle. Quando a gente chegar lá na frente, for ver a educação por exemplo, a ditadura militar, que me veio na cabeça agora. É um período em que professores de história, geografia, filosofia e sociologia são quase que extintos do mapa. Não se tinha por que ensinar essas matérias, e a gente vê a colocação de matérias, se vocês pegarem alguns históricos escolares na década de 60, vocês vão ver OSPB, que é organização, não sei o que é. Que é o ensino cívico-militar, as escolas que tinham você fazia o ensino médio com o ensino técnico, não na perspectiva dos institutos federais, mas às vezes você sabe que fazia.
ensino cívico, trabalhos manuais. A gente tem a retirada dessas disciplinas de formação mais humanística para a inserção de outros. Mas por que essas disciplinas são retiradas? Por que elas são retiradas? Então, assim, tem um porquê por trás disso, tem toda uma motivação política e é interessante essa motivação política ligada a um projeto de sociedade que se quer constituir, e é interessante a gente ir acompanhando esse movimento, sabe? Por quê? Porque a educação é uma prática social que trabalha com os saberes existentes de uma cultura, trabalha para atender necessidades e exigências históricas em um dado momento. Ela não deixa de estar atrelada ao momento histórico que a gente está vivendo. Então, a educação ela trabalha tanto na formação de forças produtivas como de valores culturais. Aí, nos últimos capítulos do livro, o autor, ele traz o seguinte questionamento que eu queria perguntar para vocês. Deixa eu voltar meu slide. Vocês acham que a educação pode fazer transformação social? Queria ouvi-los. Bom, gente. Ai, depende. Depende. Você acha que depende? Alexandre acha que sim. Quem mais? Podem escrever no chat, gente. Não vou cobrar a voz de vocês, não. Vocês estão muito tímidos. Ô, Thaís, eu Oi. acho que sim, porque quando a gente aprende, sim, valores, moral, a gente aprende a viver em sociedade, a gente aprende, tipo, as necessidades da sociedade, e eu acho que muda completamente, tipo, sua forma de agir perante, tipo, aos outros indivíduos que vivem com você, sabe? Eu acho Sim. que dá muita diferença, até mesmo essa questão, tipo, de você conhecer as leis, conhecer os seus direitos, eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Acaba que a gente percebe que quanto mais que a educação ela tem essa possibilidade mesmo de. Deixa eu voltar para a apresentação. A educação ela pode ser tratada de modos distintos. Existem projetos de educação que são feitos para amarrar as pessoas mesmo, manter a ordem. Não quer fomentar uma formação intelectual, não quer se fomentar pessoas que questionem, que indaguem, porque quer mais um processo mesmo de reprodução. Porque você ter uma população que pensa, que questiona, que indaga, em determinados momentos, isso é incômodo, isso não é legal. Então, se você hoje vê alguma coisa, alguma informação que você fica com o pezinho para trás, você vê com aquele olho assim, tem que refletir sobre isso, sinta-se um privilegiado, porque não é todo mundo que consegue ter esse processo de reflexão, sabe? Eu venho várias coisas na minha cabeça agora, mas a aula vai para o YouTube, então não vou falar. Senão eu iria falar e a atual conjuntura não permite. Mas a gente vê vários e vários momentos de uma educação. Um caso de Minas Gerais, por exemplo. Minas, eles têm existe uma iniciativa que se chama Escolas Família Agrícola. Não sei, alguém que já ouviu falar? Em EFA? Sim. As escolas famílias agrícolas, elas são um projeto diferente de educação, são escolas comunitárias, elas são mantidas com subsídio do Estado e com subsídio da própria comunidade. Então, são alunos, a maioria deles de famílias de que vivem da agricultura, e as aulas, elas são concentradas em determinado período. Então, o aluno fica, 15 dias na escola, os outros 15 dias ele vai para casa, e nesse período ele vai tentando atrelar o que ele viu na escola com aquilo que ele viu na casa. São escolas pequenas, não são escolas grandes. Escolas pequenas que eu digo são escolas de 60 alunos. Mas é uma prática pedagógica muito legal, é uma prática diferente que tem significado para aquelas pessoas. Em Minas Gerais, há uns 2, 3 meses atrás, o governo queria cortar o subsídio das EFAs.
E elas não têm como se manter sem uma ajuda do governo. Por que cortar as ênfases? Por que não subsidiá-las? Não sei. E a gente vê muito, principalmente agora que a gente está em período eleitoral, 10 em 10 políticos falam, temos que investir em educação. A educação é a que garante o futuro. Temos que ofertar uma educação de qualidade. Todo mundo fala da educação. Por quê? Porque o interesse político utiliza da educação como uma arma. Só que tipo de educação? Que projeto de educação que se quer propor, que se quer oferecer? Entendeu? Não é um projeto de educação aleatório. É isso aí que a gente tem que estar atento. Então, não é novidade essa relação entre mudança e educação. Esse blá 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 de que educação é a válvula motora da transformação social. Começa a ganhar espaço no Brasil na transição de império para república. Veja como que esse discurso é de lá, de 1900 antigamente. A gente vê algumas pessoas defendendo que a educação ela tem que deixar de ser uma educação conservadora para se transformar em uma educação transformadora, e outros que batem na tecla da educação com uma preservação, que é um projeto que a gente viveu. Mas nós temos no Brasil vários e vários estudiosos que propuseram projetos de uma educação diferenciada. Dê uma olhada depois, Paulo Freire, Inês Paulo Freire. Meu coração pedagógico se derrete em alegria quando eu leio a teoria do Paulo Freire. O Paulo Freire é um projeto a teoria dele é um projeto de educação de mudança social. Só abrindo parênteses aqui, o Paulo Freire fala que a educação, em muitos casos, é uma educação bancária. O que seria essa educação bancária? Tem um aluno lá, o professor vai falando aquele conteúdo do currículo, como se o aluno fosse um cofrinho que o professor vai depositando as moedinhas. E ele propõe um outro tipo de educação, uma educação que ressignifica. O grande trabalho dele foi com a alfabetização de produtores de cana. Ele alfabetizou em 45 dias e ele propõe um método de alfabetização de adultos que é diferente do processo que se alfabetiza criança. Para ele, você tem que alfabetizar ao mesmo tempo em que você tem que utilizar elementos que são da realidade daquela pessoa. Ele até brinca. De que adianta falar, Ivo viu a uva com a pessoa que mora lá nos cafundó do sertão que nunca viu a uva? Que sentido que tem aquilo para ela? Nenhum. Agora, quando eu uso uma prática, ele fala de pegar palavras, dividir essas palavras em sílabas, que são palavras geradoras. Essas palavras, elas partem daquela condição, da realidade da pessoa que você está trabalhando, e você vai ensinando e problematizando. Esse é o projeto de Paulo Freire. Ele alfabetiza ao mesmo momento que ele ensina a se pensar de forma crítica. Então, a gente vê que a educação, ela pode sim ser esse projeto de mudança. Eu acho que nessa disciplina agora, depois que eu terminar essa parte teórica, eu vou convidar vocês a gente refletir e ver até uma ideia, agora eu vou conversar com vocês depois, desse projeto de educação. E a gente vê muito isso quando a gente vê uma educação particular e uma educação que é pública. A gente tem lugares que tem educação pública de qualidade, em outros não. Então, acaba que a gente vê na atualidade que há usos políticos do aparato pedagógico. A escola é utilizada para a coesão política, para manter um padrão de classe social. E no Brasil, a nossa escola é uma escola que, na maioria dos projetos, tá, gente? Que reproduz a desigualdade, que não contenta. Tanto que no Brasil a gente brinca que tem educação PP e SS. A PP é o primário profissional, que é a educação para a massa da população. Tanto que no Brasil a gente tem um debate muito grande sobre a questão do ensino técnico e do ensino superior. E o SS, o secundário superior, porque no Brasil a gente tem uma visão que desmerece o ensino técnico. Isso é coisa lá de 1900 antigamente, porque se acreditava que a pessoa que tinha um ensino superior, ela teria um determinado status, ela teria uma ascensão social, teria melhores condições econômicas. Balela. Hoje em dia, meu filho, isso não existe mais, essa questão de menosprezar a formação técnica. Tem pessoas que têm formação técnica hoje que estão infinitamente melhores do que pessoas com mestrado, doutorado.
Então, assim, no Brasil a gente vê mesmo essa questão dessa escola, dessa reprodução da desigualdade. Então, gente, finalizando meu blá 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 de hoje, a educação, ela é uma invenção humana. Existem vários caminhos para que a educação ocorra, não é só um tipo de educação. A educação, ela pode ser tanto um instrumento de reprodução como um instrumento de transformação. E falar que a escola é neutra, a educação é neutra é balela. Ninguém é neutro. A educação, ela está sempre a serviço de um projeto. Deixa eu parar na tela. Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês na nossa conversa de hoje. Vocês têm algum comentário? Vai, gente, fala comigo. É muito bom. Esse livro é muito bom. Ele faz assim, Esse a gente livro é muito bom. pensa em algumas coisas. Aí, eu dando aula para vocês agora, eu pensei, que tal a gente fazer na disciplina agora uma análise e o debate do novo ensino médio? Vocês já viram o novo ensino médio? Tem uma ideia do que é, por causa do meu pai. Um pouco, né? Ele trabalha com isso. Essas propostas desse novo ensino médio, o que vocês acham da gente dar uma leiturinha nessa proposta de debater um pouquinho esse novo ensino médio? Vamos mexer com Maneiro, Thaís. Ia ser bem legal. novo ensino médio. E eu vou selecionar para vocês, depois, para a gente fazer a análise de 2 projetos de escola. Um de escola reprodutora e uma ideia de escola que venha com essa questão de mudar esse paradigma de escola transformadora também. Vai ser minha próxima... Vai chegar seu microfone, Alexandre? Sentindo saudade de escutar a sua voz. Tem gente que fica tão caladinha que Liliane hoje está quietinha. Liliane sempre... Hoje eu não tô muito bem, não. É por isso que eu tô mais na minha aqui. Mas eu tô prestando atenção na sua aula direitinho, tô amando, como sempre, né? Tô vendo que você tá muito quietinha hoje, Liliane, não é quietinha? Aí, gente, eu vou, então, pensar e estruturar para a gente fazer uma análise dessa nova reforma do ensino médio e pensar mesmo nessa questão, essas perspectivas novas, esses debates que tem toda a educação, e trazer para vocês 2 projetos de escola. Tem umas ideias muito legais, mas muitas vezes quem quer inovar, quem quer ser diferente, não é muito bem aceito, não. Temos uns entraves. Então, gente, eu acho que por hoje é isso. Leiam Roma, façam um mapa mental. Vocês podem fazer o mapa mental tanto de forma digital quanto de forma manuscrita. Vocês podem mandar, até se vocês fizerem de forma manuscrita, vocês podem me mandar fotos do mapa mental. Eu quero ver o que vocês conseguem pegar da educação romana. Tá joia? Alguma pergunta? Ô, Thaís, eu tenho Diga. só que é sobre outra matéria. Diga. Lá no Classroom, você falou que tem uma atividade de filosofia para entregar no dia 16. Só que qual Isso. atividade é essa? Porque lá não aparece. Aparece a última atividade, é do dia 9. É porque a pessoa anda acelerada, sabe? Eu escrevi aquilo, mas eu não postei atividade. Depois eu vi vocês tão desesperados com o negócio do flashcard, que eu falei, não vou ser ruim com os meninos, não. Vou liberar vocês de atividade essa semana. E na semana que vem, porque acabou que o mundo antigo, eu tinha pensado em dividir em 2 aulas, só que ficou muito grande. Estava até falando com a Luísa no comecinho de vocês entrarem, que uma videoaula com mais de 15 minutos fica assim, a treva viva. Então, não tem como, porque eu ficar... Nós estamos num momento diferenciado, eu tentar fazer uma coisa muito maçante, eu não acho legal. Para mim, o intuito é que vocês consigam entender, pegar a essência da coisa. Então, essa semana eu não vou postar atividade de filosofia. Já até fui lá no Classroom e mudei o texto. Deixei para vocês a aula da segunda parte, que é a aula sobre Grécia. Na semana que vem, a aula que eu vou liberar vai ser sobre os filósofos gregos, mais filósofos romanos, mais educação romana. Então, na hora que chegar nessa terceira aula, eu vou propor um estudo dirigido das 3 aulas. Aí eu faço uma coisa mais completinha e deixo vocês essa semana, assim, mais dando conta das outras matérias. Aí vocês já se preparem, porque semana que vem uma atividade mais redondinha, maior. Então, vão assistindo os vídeos com calma, vão dando a leitura do texto, não deixe para a última hora, que vocês vão sobrecarregar.